Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à reflexão diária de hoje, 18 de outubro, segunda-feira, dia de São Lucas. Hoje é o dia dos médicos também. São Lucas, evangelista, apóstolo e autor dos Atos dos Apóstolos, é o escritor da mansidão, da compaixão e da misericórdia de Cristo. Foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias e o consolo quando esteve na prisão. Lucas mostra-nos que homens e mulheres seguiam a Jesus e seu amor compassível para com os pobres e os humildes. É o evangelista da infância de Jesus, mostrando-a com simplicidade e profundidade. Que tesouro insondável recebemos dos apóstolos! A nossa fé, herança insubstituível. Hoje, como eu falei, é o dia dos médicos. Que o Senhor os ilumine e que sejam solícitos para com os pobres. Então, hoje, meu abraço fraterno a todos os meus médicos que cuidam de mim, a todos os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que enfrentaram essa pandemia que ainda estamos vivendo. Tem gente que acha que a pandemia acabou. Não acabou, não. A gente tem que manter ainda o alerta, sinal de alerta, e estar bem atentos, porque a pandemia ainda não passou. Ela amenizou, porque a maioria da população se vacinou. Mas isso não quer dizer que a pandemia ainda acabou, porque tem muita gente que infelizmente não se vacinou. Então o vírus continua circulando, infelizmente. Então, meu parabéns a todos os médicos, verdadeiros heróis que enfrentaram essa pandemia de peito aberto. E quantos não acabaram falecendo por conta disso. Então, meu abraço a todos os meus médicos e a todos os médicos do nosso país. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. O texto de hoje é o texto missionário, né? Jesus envia os discípulos como num estágio preparatório, porque serão eles que depois da morte e ressurreição do Senhor e ascensão aos céus darão seguimento ao projeto de Jesus. Então Jesus, num primeiro momento, manda e faz esse envio dele como missionários, mas ele ainda estando no meio deles. Aqui diz, é bem claro, né? Eles vão na frente, ou seja, vão fazer a abertura do processo, do percurso, para onde ele deveria ir. Então ele foi depois, com certeza. O texto não nos afirma isso, mas provavelmente foi isso que aconteceu, né? Então ele manda os discípulos na frente, para que eles possam preparar o caminho, mais ou menos o papel de que foi o de João Batista, né? Que preparou os corações dos hebreus para a chegada do Messias. Então é um processo de iniciação na missão que ele faz com os discípulos e ele dá as orientações, né? Não ficar apegado a nada, confiar plenamente em Deus. Daí a expressão: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e principalmente não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O que quer dizer isso? É não perder o foco, não achar que é uma pessoa importante, ficar deslumbrada, porque eu sou o missionário do Senhor. Não, foco, tem que dar o foco. Não se deslumbrar com os acontecimentos, né? Em qualquer casa que entrar, dizei: a paz esteja nessa casa. Shalom, a saudação extremamente importante para os hebreus.
A paz que somente Ele pode trazer, a paz autêntica, a paz verdadeira, o shalom autêntico, poderíamos dizer assim, né? Permanecer naquela mesma casa, ou seja, não é para ficar pulando de casa em casa. Eu cheguei na casa de um pobre, tá, vou ficar na casa do pobre. Daqui a pouco eu vou evangelizar, encontro um rico e o rico me oferece a casa dele. E aí, eu vou para a casa do rico porque na casa do rico eu vou ser melhor tratado. Não, você vai ficar na casa que te acolheu primeiro, independente de outras casas te fazerem o convite. Não é para ficar pulando de casa em casa. É para criar o foco. Essa casa me acolheu? Beleza, então eu vou ficar ali, vou comer do que eles tiverem. Eu vou viver a vida deles. Porque o operário, como diz o Senhor, é digno do seu salário. Mas ele não pode ficar achando que por conta de outras pessoas que possam lhe oferecer uma comodidade melhor, então ele vai aderir a essas pessoas e negligenciar as outras. Não. É interessante que o projeto de Jesus é sempre voltado para o acolhimento dos pobres. É impressionante. Ele sempre se preocupou com os pobres, o que é algo natural. Ninguém se preocupava com os pobres. Os pobres ontem e hoje são pessoas descartáveis. Elas não podem consumir, muitas vezes não conseguem trabalho por causa da sua qualificação. Então são pessoas descartáveis. Só dão trabalho. Então, descartável. E é interessante que desde o período da história de Israel a gente observa que Deus e depois Jesus manda cuidar dos pobres. Do pobre, da viúva e do estrangeiro, do órfão. Então é interessante porque são pessoas que não tem ninguém por elas. O pobre tem quem? Quem se preocupa com o pobre hoje? Tirando as pessoas que têm uma vivência religiosa, sejam católicas, protestantes, porque a gente tem que sempre levar em consideração. Há protestantes sérios, há católicos sérios e há protestantes sérios. Há igrejas protestantes sérias que fazem um trabalho social maravilhoso. A maioria das igrejas neopentecostais é que a gente vê essas coisas meio bizarras por aí, mas os cristãos protestantes tradicionais, eles são sérios, eles fazem um trabalho maravilhoso social. Eles não ficam só apegados à questão financeira ou achando que quanto mais dão a Deus, mais vão receber em troca, uma relação mercantil, a famosa teologia da prosperidade. Não, tem muito protestante sério, eu conheço muito pastor protestante sério, que faz um excelente trabalho de propagação do evangelho, de divulgação, de evangelização e trabalho social sim. Não podemos achar que só nós, a Igreja Católica, fazemos. A igreja, sem dúvida nenhuma, é a maior instituição no mundo caritativa. Em nível de trabalho social, todo mundo fala das riquezas da igreja. Pois bem, boçais, as riquezas da igreja pertencem à humanidade. A igreja ela não pode vender essas riquezas que estão lá no Vaticano, na Capela Sistina, ou na própria Basílica de São Pedro, ou nos arquivos do Vaticano, ou então no Museu do Vaticano. Muito do que está ali é considerado patrimônio da humanidade, ou seja, a igreja não pode vender. A gente confunde as coisas, vai saber antes de falar essas coisas, vai procurar saber e vai encontrar que a maioria dos bens da igreja hoje pertence à humanidade, ou seja, a igreja não pode vender. A gente que fala das coisas sem saber, tem que aprender a ir a fundo e conhecer as coisas. E a igreja, com a questão das arrecadações que ela faz às igrejas no mundo inteiro, dou um exemplo, o óbolo de São Pedro, que é no dia da festa de São Pedro em São Paulo, todas as coletas do mundo inteiro vão para o Vaticano, para as obras assistenciais do Papa. No primeiro ano da pandemia, o Papa usou esse dinheiro para comprar respiradores na Itália e para outros países do mundo. E isso não foi tão divulgado, mas foi feito isso. Então o Papa pega esse dinheiro e ele faz com esse dinheiro o quê? Ele faz obras de caridade voltadas geralmente para os pobres. Então a igreja é a maior instituição caritativa do mundo. Só que ninguém fala isso, Só querem falar dos bens ricos que a igreja tem. Então a igreja, e podemos dizer as igrejas que realmente levam a sério o evangelho, que não querem só extorquir as suas ovelhas, elas fazem trabalhos sociais maravilhosos. Seja a igreja católica, seja as igrejas protestantes.
A igreja luterana, a igreja calvinista e outras denominações sérias, elas fazem um excelente trabalho social, né, de ajuda aos pobres. Por quê? Porque eles não têm ninguém. Eles não têm ninguém. Então a gente tem que sempre se conscientizar do nosso papel como cristãos. Nós também somos os missionários, os trabalhadores da messe. Esse texto muitas vezes é utilizado para dizer assim, vamos rezar para as vocações sacerdotais e religiosas. Sim, temos que fazer isso, mas o nosso papel como cristão, os leigos também, são os trabalhadores da messe. São os que vão dar sequência ao projeto de Jesus. A missão de evangelizar, de cuidar dos pobres, de ajudar as pessoas. Não é só a missão do padre ou da freira ou do frei. De jeito nenhum. É missão de todo cristão católico, inclusive os protestantes também. Ou seja, é missão de todo cristão, independente se é católico ou protestante, de cuidar daqueles que mais precisam. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Tem muita gente passando fome, porque não consegue trabalho, porque teve diminuição de renda. E muita gente não está preocupada com isso. Então a gente tem que se preocupar sim com quem está passando fome, com quem está passando necessidade, com quem não tem dinheiro para comprar um gás. O gás subiu quase 100% em um ano. Tem gente que está tendo que cozinhar em fogão a lenha. A que ponto nós estamos chegando, gente? Então vamos também olhar para o outro. Lógico, está difícil para mim, está difícil para você, está difícil para um bocado de gente. Mas se nós nos juntarmos um pouquinho, a gente consegue ajudar alguém, né? Então façamos isso. Nos preocupemos com esses nossos irmãos que estão passando necessidade, sim. E na medida do possível, óbvio, né? Eu sei que, eu volto a dizer, eu sei que está difícil para todo mundo, mas na medida do possível vamos buscar ajudar essas pessoas, porque é a nossa missão como cristãos. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.